Nosso tema é sobre direito societário e direito sucessório como pilares de um conflito entre a vontade de um familiar falecido contra a vontade do quadro de sócios restantes. Fazendo uma breve justificativa em relação ao tema, é importante, que haja discussão no que tange os direitos dos herdeiros, e a respeito também pela vontade do falecido. Que muitas vezes, ele deseja passar o legado que ele construiu durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, mas em contrapartida, há a vontade também dos sócios que restaram no quadro, da sociedade. O próprio Código Civil de 2002 traz em seu artigo 1028 que, se houver acordo entre os herdeiros, pode-se ocorrer a substituição do sócio falecido, impor a implementação dos sócios herdeiros, sem que haja devida permissão dos outros pertencentes ao quadro societário. Logo, nossa presente pesquisa se faz necessária, tendo em vista que o conhecimento sobre o assunto não é muito presente nas pautas de discussões, tanto acadêmicas quanto sociais também. Além de ser uma pesquisa viável, considerando que a maioria do conteúdo de estudo utilizado, como artigos, dispositivos legais e livros doutrinários, está presente em plataformas digitais também, tem o intuito de informar o restante da sociedade dos direitos inerentes tanto dos sócios de uma determinada empresa, quanto dos herdeiros de um sócio falecido também. Bom, nós levantamos o seguinte problema em questão. É possível que o direito societário permita que os sócios se recusem a aceitar a inclusão do nome suscetível, mesmo quando é direito dos herdeiros ter a chance de fazer parte do quadro de sócios da sociedade? Bom, quando se trata da metodologia utilizada, tem-se inicialmente a classificação da pesquisa, sendo que este trabalho possui a natureza básica, uma vez que tem a intenção de trazer discussões para contribuir para a formação do pensamento jurídico e acadêmico. Também é considerada como uma pesquisa exploratória, vez que levanta mais informações sobre o assunto discutido, para que sua definição e delineamento sejam mais certeiros. Por ser uma pesquisa originada de materiais já publicados, como os livros de doutrinadores, os artigos científicos publicados, textos legislativos, jurisprudências e súmulas dos órgãos julgadores, sua grande maioria em plataformas digitais, tem-se as características de uma pesquisa bibliográfica. A presente pesquisa tem como objetivo principal a relação existente entre o direito sucessório e o direito empresarial, a maneira como se entrelaçam e como um pode vir a interferir no outro, principalmente nos casos onde um sócio acaba falecendo e deixa herdeiros, surgindo assim o questionamento sobre o direito dos herdeiros em participar do quadro societário e sobre a existência ou não da obrigatoriedade dos sócios restantes a aceitarem este fato. Sendo assim, inicia-se uma discussão acerca dos princípios e regras que regem as duas vertentes jurídicas. Para dar continuidade ao nosso trabalho de pesquisa, vamos falar agora sobre direito sucessório. Direito sucessório, na verdade, é um conjunto de normas que disciplina a transferência de patrimônio ativo e passivo, tanto de crédito como também de débito, de alguém depois de sua morte, em virtude de lei ou testamento. O direito das sucessões é uma das várias cadeiras do direito civil e, como os outros ramos do direito, não deixa de ter princípios básicos, onde se apoia e delimita a maneira como vai lecionar suas matérias, sendo que, nesse caso, vem a tratar sobre os direitos dos herdeiros e das disposições sobre herança e sucessões. O princípio básico do direito das sucessões é conhecido como droit de saisine, que significa direito de posse imediata, ou seja,
transmite-se automaticamente e imediatamente o domínio e a posse, a herança aos herdeiros legítimos e testamentário, de cujos, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção. E ainda que estes, os herdeiros, ignorem o fato, está escrito isso no artigo 1784 do Código Civil. Não necessita de prática de qualquer ato. No entanto, deve-se proceder a um inventário para se verificar o que foi deixado e o que foi transmitido. Só se abre sucessão se o herdeiro que sobrevive ao de cujos, ainda que por um instante, herda os bens por ele deixado e os transmite aos seus sucessores ao falecer em seguida. A necessidade de apuração da capacidade sucessória. Além disso, é válido frisar que o herdeiro sucede a título universal e o legatário a título singular. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre os princípios que norteiam o direito empresarial, né? E vou começar falando sobre algum desses princípios. E o primeiro, né, é o princípio da sociedade empresária, onde a empresa ela está direcionada para a produção de serviços, para a circulação de riquezas e prestação de serviços, né? Onde a finalidade realmente econômica é a obtenção de lucros. Então, dentro desse princípio, a empresa ela está realmente voltada, ela está preocupada, ela está trabalhando para que a sua empresa ela tenha obtenção de lucros, né? E esse princípio ele está caracterizado nos artigos 966 e o 982 do Código Civil, que eu vou ler a redação de cada um desses artigos, que diz assim: no artigo 966 do Código Civil, ele diz basicamente a seguinte redação: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Já o 982 diz assim: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que ter por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. E tem um parágrafo único que é independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples e a cooperativa. Né? Então, eu dou início falando sobre esse princípio da sociedade empresária que está realmente para obter a obtenção de lucros. E dando continuidade, né, eu vou falar agora sobre o seguinte princípio, que é o princípio do empresário. Neste princípio, consta no artigo 966 do Código Civil que empresário é a pessoa por si, é quem exerce atividade econômica, né? Então, para muitas pessoas, empresário não é a mesma coisa nem a mesma pessoa. Né? Então, empresário é a pessoa que exerce atividade econômica, né, na qual ela comercializa. Também achei importante trazer aqui o princípio da função social da empresa, né, que ela tem como ideia central, ela tem de não só visar os lucros da empresa, mas sim as decisões tomadas do grupo, né? Valorizando assim a coletividade e não tratando somente o grupo como aquele que obtém só lucros, né? Tem a finalidade de forma de trazer só lucros à empresa, mas sim as decisões tomadas coletivamente. E por último, eu vou finalizar falando sobre o princípio da livre iniciativa, né? Esse princípio que é considerado como o direito fundamental dentro do direito empresarial, né? O direito, ele que permite, né? Ele que vem permitir o cidadão que ele possa ter direito e acesso à produção de bens e serviços dentro de qualquer tipo de atividade econômica, né? É o direito, é o princípio
que dá a liberdade ao cidadão poder ter acesso a essa produção, né, de bens e serviços e que tenha liberdade de poder atuar, né, na área econômica assim que desejar. Aqui foi apresentado alguns dos princípios, né, dos inúmeros princípios que servem como base do direito empresarial, né, para que a sociedade ela venha realmente considerar a coletividade e não só os fins lucrativos.